Políticas públicas, acho que dentre os dois principais desafios, certamente estão a questão da pobreza e a questão do desemprego, e não só o desemprego, mas sobretudo a atribuição de um salário que possibilite o cidadão ter uma vida que viva com dignidade. No âmbito parlamentar, nós verificamos sobretudo a continuidade da mesma forma do modus operandi. Quando eu digo do modus operandi, olhamos sobretudo na forma como se procurou, o partido governante procurou manter as presidências na Assembleia Nacional, por um lado, da mesma forma a luta para ter o controle das comissões. Hoje as principais comissões estão sobretudo controladas pelo partido governista. Acho que a UNITA ficou com 4 comissões, acredito eu, mas dentre as principais comissões estão em posse do partido governista. Da mesma forma, isso vai revelar a lógica do resultado de soma zero. O vencedor leva tudo e ao perdedor nada, ou quiçá alguma migalha. E ainda nessa discussão sobre a continuidade, descontinuidades e desafios, o que a gente precisa pensar um pouco nesse aspecto da descontinuidade é a possibilidade de hoje o parlamento angolano ter algumas figuras oriundas da sociedade civil e que possibilitam hoje uma maior interação com a própria sociedade. É verdade que nós temos um sistema de lista fechada e bloqueada, em que o mandato pertence ao partido e não ao deputado. Isto, se um deputado eleito pela lista de um determinado partido decidir abandonar aquele partido, ele não pode filiar-se a um outro partido na vigência do mandato, sob pena de perder o seu mandato. Porque o mandato não pertence ao deputado, pertence ao partido. O que faz com que o deputado seja muito mais fiel ao partido do que mais fiel ao cidadão. Mas com o ingresso de mais cidadãos oriundos da sociedade civil, abre-se o espaço para uma maior interação da sociedade com os parlamentares. É evidente que na legislatura anterior nós já tínhamos alguns deputados que tinham uma interação, sobretudo nas redes sociais, até mesmo em visita de campo, na própria sociedade, sobretudo em contato com a juventude. Neste mandato, ou nessa legislatura, o que se verifica é a possibilidade deste aumento em termos de perspectiva. Nós acompanhamos pelas redes sociais, há parlamentares que têm colocado nas redes sociais espaço de abertura para a solicitação de contribuição de membros da sociedade para que se leve a cabo determinadas políticas oriundas do parlamento. Esta perspectiva é interessante. Agora, em termos de desafio, está intimamente ligado ao que acabei de dizer. Um dos maiores desafios do nosso parlamento é criar uma maior aproximação com a própria sociedade e, consequentemente, produzir políticas ou legislação, em primeiro lugar, produzir legislação que sejam em consonância com os anseios da sociedade. Produzir legislação que sejam resultantes de uma concertação social. É possível produzir uma legislação de maneira piramidal, do topo para a base, ou então produzir da base para o topo. Até aqui, grande parte da legislação produzida pelo parlamento tem sido no modelo do topo para a base. Um dos maiores desafios do atual parlamento é produzir legislação da base para o topo, ao invés de produzir legislação do topo para a base. E tanto o parlamento quanto o presidente da República, um dos maiores desafios que se afigura é possibilitar que o país, de fato, caminhe para um processo de democratização. Quando eu digo isto, olho sobretudo para as eleições. Houveram uma série de pesquisas que acompanharam o tempo de antena destinado para os partidos na oposição
e para o partido governista. Em um país democrático, não é possível a imprensa pública ou parte da imprensa privada dar um tratamento diferenciado aos concorrentes. Isso não é evidente num país democrático. Um dos maiores desafios, depois de 47, é fazer com que o Estado, de fato, transite para a democracia. Fez menção ao livro Transição pela Transação. A conclusão que o livro traz em relação ao que diz respeito à democratização, Angola pode ser considerado como um Estado que é o que o Guilherme O'Donnell chama de dicta blanda. É um Estado que tem certas instituições inerentes ou necessárias para a consagração da democracia, mas que de maneira prática, de maneira material, a democracia ainda está muito longe de se materializar. Então, um dos maiores desafios que o país enfrenta, seja do ponto de vista, ou desafio para o Parlamento, quanto o Presidente da República e demais instituições, é no sentido de levar o país a uma efetiva democratização, assegurando um conjunto de direitos, liberdades e garantias fundamentais. Acho que é basicamente isso. Muito bem, muito obrigado.